Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing aqui no Brasil. Antes de mais nada, lembre de seguir o nosso canal, ativar as notificações para receber todos os episódios novos que forem ao ar. E vocês sabem que aqui a gente fala do mundo Gates, de tudo que acontece na nossa empresa, e a gente tem também alguns convidados. E hoje a gente tem um convidado muito importante, que é o Roger Tonoli, também conhecido aí nas redes sociais como um montador de mangueiras, que tem feito um trabalho muito legal aí no YouTube, no Instagram, divulgando muito conhecimento. E é o nosso parceiro, então hoje a gente vai explorar um pouco mais o que é o montador de mangueira, como que trabalha. Bem-vindo, Roger. Obrigada por estar aqui. Obrigado, Adriana. Agradeço o convite. É um prazer estar participando desse projeto da Gates. Fiquei bem animado mesmo e muito grato aí pela sua oportunidade. Eu que agradeço você, a disponibilidade por vir aqui. E antes de mais nada, eu queria que você falasse de você, do Roger. Como que é a sua formação? Como que você veio parar no mundo da hidráulica? Então, Adriana, eu iniciei esse trabalho foi em 2005. Foi em Caxias do Sul, tá? Lá no Rio Grande do Sul. Foi uma loja de mangueiras, separando peças. Então, separava a peça, depois passei a montar a mangueira, depois passei a vendas, Sim. Depois gerente de vendas, exportação, importação. Trabalhei em fornecedores nacionais, internacionais. E nesse meio tempo, eu tive a oportunidade para estudar, mas não foi nada relacionado com mangueira. Eu sou formado em ciências contábeis. Mentira, eu não sabia disso. Então eu pensei, eu vou sair da parte de mangueiras, que eu estava naquele meio tempo, será que fico nessa área ou não? Então me formei em ciências contábeis, mas não consegui sair da área. Porque eu gostava tanto, sabe? Eu dividia que vamos para mangueira. E eu fiz uma pós depois em vendas e marketing. Sim. Hoje eu estou finalizando a minha engenharia mecânica, que depois que eu decidi, não, eu vou para essa área a fundo. Faltam alguns semestres para finalizar a engenharia mecânica. E hoje eu também estou no conselho da ABNT sobre mangueiras hidráulicas, né, de estudos. Então, realmente, eu amo e gosto do que faço. Você aprendeu primeiro na prática. Na prática, sim. Fazendo algumas coisas que não se devem. Depois errando um pouquinho. Depois a gente vai aprendendo o que é certo, né? Sim. Mas eu acho que esse caminho de iniciar lá de baixo é muito importante para aprender a questão de entender o produto e como funciona o mercado o que se passa na cabeça das pessoas. Passa na cabeça. E nessa história, quando que surgiu o projeto do Montadores de Mangueiras? Então, eu estava numa época que eu estava trabalhando numa empresa e eu decidi, nossa, eu recebo muita pergunta dos clientes sobre, Roger, o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? Porque no mercado eu já era conhecido dentro daquele nicho. O Roger gosta de estudar. Eu decorava sempre catálogo. Você era o nerd do eu era o nerd. A pessoa perguntava, eu sabia qual é o código de tal empresa, codificação de fornecedor, qualquer um, beleza. E eu percebi o seguinte, a necessidade que as pessoas tinham de conhecimento e muitas vezes era algo complexo, mas na maioria das vezes é algo simples também. Sim. E eu pensava, mas qual é o suporte que o fornecedor está oferecendo? O que ele está entendendo do que ele está fazendo? Eu disse, espera aí, eu acho que eu posso ajudar nesse sentido. Então, os montadores surgiram com a necessidade de profissionalizar o mercado. E a gente iniciou faz uns 4 anos atrás com uma venda de treinamento online. A gente pensou, eu estava trabalhando, vamos começar da forma que der de começar. Gravamos curso, fizemos muitas pesquisas, inclusive material da Gates. Depois a gente fala sobre isso. A Gates quem pesquisa, quem vai atrás de desenvolvimento. Então, a Gates tem um estudo sobre isso, vamos colocar no treinamento, vamos desenvolver, vamos tornar uma didática para o nosso público. Uhum. E lançamos o treinamento online. Logo depois veio a pandemia. Isso que eu ia falar, que isso foi em 2020, logo depois veio a pandemia. E a gente começou com os presenciais na pandemia. Entendi. Então, a gente teve que se reorganizar. Sim. Ou seja, o foco foi esse, eu já tinha saído da empresa e a gente só estava dependendo dos montadores de mangueiras. Não dá de voltar atrás. Sim. Então, naquele período foi bem complicado, mas a gente mesmo assim, a necessidade de treinamento, porque o pessoal, quando conversa sobre mangueira hidráulica, ela é quase um commodity, né? Sim. Então, a parte de reposição foi muito alta naquele período. Uhum. Não foi uma parte de
vendas baixas ou não. Sim, porque a indústria não para, né? Não para. Então, teve uma demanda também muito grande por treinamentos. E quando surgiu aquela questão, por que você está trazendo de novo? A gente trazia conteúdos que eles se interessavam. Então, isso foi abrindo portas também para a gente. E nesse período da pandemia, a gente executou os treinamentos presenciais e os online. E depois que passou a pandemia, a gente já estava estabelecido e hoje a gente faz treinamentos nível Brasil, Sim. parte online, consultorias. E estamos aí hoje. Então, hoje, o Montadores de Mangueiras é treinamento online, treinamento presencial, consultoria. Você tem e-book também, não tem? Tem e-book, tem. Tá lá. Outra parte de desenvolvimento de produtos também a gente faz. A gente tem parte de rastreamento até de mangueiras, tá? Que onde a gente consegue melhorar o mercado, ter esse ponto de vista, os montadores focam. Sim. Então, o que tem nessa parte, a gente tá dentro aí, Adriana. E como eu falei aqui no começo, agora somos parceiros, né? Então, temos aí alguns trabalhos juntos para desenvolver durante esse ano. Mas você comentou aí de estudos da Gates, e eu sei que você tem uma história com a nossa marca. E eu queria que você falasse aí como que a Gates, no meio disso tudo, também entrou na sua vida. Antes da Gates me conhecer, né, como montador, Sim. Eu já conhecia a Gates, né? Olha o meu tamanho, então eu já admirava a Gates, porque sempre ela está entre os grandes fabricantes de mangueiras que buscam desenvolvimento, tecnologia, e eu sempre estava lendo o catálogo da Gates, né? Poxa, que legal. Nossa, que estudo bacana. Então, sempre foi uma fonte de aprendizado. E quando eu começava, até foi um problema que a Gates causou na minha vida. Eu comecei a estudar mangueiras, normas. Nossa, mas essa norma aqui é idêntica a essa mangueira que a Gates criou aqui. E eu comecei a perceber depois, né, com o tempo, que muitas vezes as normas tinham que se adaptar a Gates, né? Então a gente tem, por exemplo, a M3K, que surgiu, vamos ter que criar a R17 aqui para encaixar. Então eu comecei, esses caras aí gostam também de correr atrás. Então, quando eu percebo essas empresas, né, como a Gates, que, tem esse produto, não, eu quero melhorar ele. Ele já pensa nesse produto, mas ele quer melhorar, ele está em busca dessas novidades. Então, isso também sempre me deixou um pouco, assim, fã dessas grandes marcas. A Gates está entre esse time aí de estrelas, né? Então, a Gates, ela já estava presente praticamente toda essa questão de estudos, de resultados, foi uma fonte muito importante de aprendizado. Ainda hoje para os montadores, né? Sim. Para ficar registrado aqui, que eu não pedi para ele falar isso. É verdade. Quando a gente fala que os nossos produtos, quando a gente desenvolve um produto, não é pensando na norma, a gente está sempre olhando ali à frente o que a gente pode melhorar. Não é mentira. Roger está falando aqui, eu não pedi para ele falar. A gente se aproximou, aí teve uma proximidade na pandemia. Eu lembro que teve uma live com a gente, com os montadores de mangueira. E desde então a gente conversa. E o ano passado a gente conseguiu concretizar um treinamento do montadores na nossa fábrica. Como foi essa experiência? Foi um sonho realizado, assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, assim. Você está jogando lá na 3ª divisão. E você, Ronaldinho Gaúcho jogando, e você um dia, eu quero jogar do lado desse cara. E conversando com o pessoal da Gates, a Adriana ajudou muito também nessa parte. Primeiro que eu quero abrir assim, o pessoal, Sérgio Querido, Marcelo Crespo, Fred, Miller, que já estiveram aqui no podcast, né? A Adriana também, foram muito solícitos. E todo o pessoal que participou do treinamento, que a gente vai falar como é que foi na Gates, todo mundo disse assim, meu Deus, que empresa, que bacana, que tratamento. Então, agradecer primeiro a toda a equipe Gates, tá? Porque a gente realmente foi muito bem tratado, assessorado. E como eu disse, foi um sonho realizado. Nós viemos fazendo o treinamento e esse reconhecimento que a Gates nos deu, assim, deixou muito felizes. A gente tá no caminho certo. E um dos resultados, Adriano, desse treinamento foi o seguinte. Quando a gente anunciou, olha, pessoal, para nossos contatos, né? A Gates disponibilizou toda a fábrica, tecnologia, estrutura, para a gente entender como é o processo. E eles ficaram, quando? Quando que é? Calma, eu vou explicar. Eu nem explicava. E assim, sabe, a gente tem fila de espera até, né? Roger, vai ter quando o próximo? E naquele treinamento foi uníssono, assim, Adriana. Realmente a gente precisou entender e ver a diferença de um produto para o outro. E isso deixou a gente muito feliz porque parece que o nosso discurso não foi em vão.
Quando a gente vai dar o treinamento, explica, olha, existe tal produto, existe isso. Cada vez quanto você mais souber, mais você vai entender da sua área. E você não vai cair em pegadinhas do mercado. E foi uma divisão, assim. Que o cliente chega, ele acha que é de uma forma e ele presencia, nossa, é totalmente, extremamente diferente do que eu pensava. Então, esse treinamento, ele foi um nível mais avançado, né, Adriana? Tratando, mesclando toda essa parte técnica, conhecimento da Gates Fábrica, com o nosso conhecimento de mercado, onde um mercado, muitas vezes, ele precisa desse auxílio, ele precisa entender muito do produto dele, como é que vai usar. Opa, esse produto é igual a esse? Então, a gente entra nesse detalhe e unindo esses dois conhecimentos, né? A gente teve resultados aí fantásticos no âmbito de que o cliente poder até mesmo renovar as esperanças, sabe, Adriana? Que ele começa a perceber que o mercado não é aquilo que ele achava. Ele entende que eu tenho que correr atrás. O mercado não parou, que eu acho que é isso quando a gente fala Gates, entre esses grandes fabricantes que a gente sempre fala, o pessoal não está parado, né, Adriana? Sempre está correndo com novidades e eu digo aqui, pessoal, posso dar um recado na câmera? Ó, pessoal, esse mercado, Roger está falando, daqui a 5 anos ele já está mudando muito. Vai ser totalmente diferente do que já é. E se você ficar parado, sentadinho, esperando as coisas acontecerem, não vai. Porque a Gates já, a parte de mangueiras dela já mostra que a tecnologia que é hoje, daqui a 5 anos, com essas linhas novas aí de mangueiras, com essas novas linhas, vai balançar o mercado, já está balançando, né, Adriana? Então, não dá de ficar parado. Esse treinamento foi muito importante também para aguçar isso nos clientes, né? Sim. Você tem parceria com outras marcas também? Você acha que esse é o grande diferencial dessa proximidade do fabricante com o aplicador? Ele ter mais clareza do que é a indústria, do que a gente está indo atrás, quais são as inovações? É esse o principal diferencial? Exatamente, Adriana. Se eu fosse colocar isso, coloco com as palavras assim, exatas, essa colocação pelo seguinte. Nos nossos treinamentos, a gente sempre deixa claro. Aquela empresa que quer te levar para conhecer a fábrica dela, todo o processo, o que ela é, você saber esmiuçar o produto dela, confia nesses caras. Mas sabe aquela empresa que não quer que tu conheça tanto, que quanto menos tu souber daquela marca, melhor? Eu acho que foge. A gente sempre deixa, a gente é muito direto nessa parte. Então, quanto mais conhecer aquela empresa que está dedicada, que tu conheça as novidades do produto dela, ela não tem medo do que ela está fazendo. Sim. Agora, aquela que ela esconde é o sinal vermelho, sabe? Então, nesse ponto, sim, a gente é bem claro também. Legal. E dentro do Montadores de Mangueiras, das redes sociais, dos vídeos que você faz, você fala muito também de manutenção preventiva, né? Bastante. Isso é algo que você enxerga e que ainda precisa ser muito discutido no mercado? De onde foi da sua experiência aí no campo que você percebeu, eu preciso falar mais disso? Como é que foi? É um assunto polêmico, tá, Adriano? Não sei se você me permite entrar Tudo bem, fica à vontade. Qualquer coisa a gente corta. Além de entender para que serve o produto, é muito difícil a gente entender, e é bem complexa a parte de mangueiras, quais são os fatores de performance da mangueira. E ele não consegue muitas vezes perceber em 1 mês, 2 meses. Às vezes esse produto podia durar muito mais, a manutenção poderia ser feita de outra forma, porque ele não tem consciência como esse produto foi produzido ou a forma de controle. Então, essas manutenções acabam se tornando mais frequentes. Ou seja, o produto muitas vezes não atende à especificação mínima da norma. O cliente também não tem um treinamento básico, até na parte de instalação, né? Alguns números, nossos números, né? A gente percebe que entre 50%, Adriana, está envolvido na montagem do produto, de problemas. Sim. Ou seja, montagem, máquina, material, e os outros 50%, ou um pouquinho, vamos na parte de instalação, controle, manutenção. Então, muitas vezes não é nem o problema de quem faz a montagem do componente, é de quem tem que fazer esse controle na parte de instalação. Por isso a dificuldade, muitas vezes, de entender onde está o problema. Então, antes de entender, conscientizar todo mundo para fazer o certo, né? Sim. Então, essa parte de manutenção
ela necessita de um conhecimento técnico e treinamento para ser executado, de maneira dentro das normas. E isso traz muita economia, sabe, Adriana? É um problema, porque mangueira, até pessoal que está assistindo, a gente sabe que mangueiras ela é um período para avaliação de médio a longo prazo. De curto prazo, numa operação onde ela sempre está tendo esse problema, é uma coisa. Sim. Mas é aquela onde o cliente quer verificar, esse meu produto aqui realmente está trazendo benefícios. Uhum. A gente precisa investir mais nisso. Sim. No nosso mercado. Sim. O montador está aí para isso, né? Para trazer esse conhecimento. Mas acredito que é isso, né? Alinhar o produto de igualdade com o conhecimento técnico na hora da aplicação, saber o produto certo para aplicar e fazer a manutenção correta, que é o que vai garantir aí. É uma fórmula simples para o sucesso. Até no treinamento, o Adriana, que a gente fez na Gates, teve uma pergunta lá. Tá, mas quanto que dura uma mangueira? São inúmeros fatores. Sim. E o exemplo que vocês foram na fábrica da Gates. Vocês viram a qualidade do produto, enfim, a montagem. Se você não instalar ela corretamente, não adianta nada você ter o melhor... Se a gente colocar ali no nosso folder o número de ciclos que ela aguenta. Exatamente. Então, o cliente tem que se atentar a isso, né? Que além de ele ter um produto que atenda, entendi de produto, parei por aí, não. Você tem que entender como ele precisa ser instalado, como é que é o funcionamento dele. Daí você tem um time perfeito, que é o que a gente sempre comenta nos treinamentos. Tem que andar junto, sabe, Adriana? Sim. Senão não funciona. Uma parte não pode pesar. Eu coloquei o melhor produto, eu garanti. Não, tá muito longe de garantir. Precisa de você também garantir, né? Sim, com certeza. Eu sei que existem aí algumas dúvidas dos aplicadores, as principais dúvidas, mas não vamos abordar isso agora, vamos deixar isso para o próximo episódio. Se você aceitar voltar aqui para falar mais um pouquinho. Por enquanto, eu queria agradecer a parceria, agradecer o trabalho que você faz e a participação e disponibilidade aqui no nosso podcast. E você que nos assistiu, não esquece de nos seguir nas redes sociais, seguir aqui no YouTube, ativar as notificações, que o próximo episódio o Roger vai voltar para falar um pouquinho aí das principais dúvidas que o mercado tem. Obrigada, Roger. Obrigado, eu agradeço e voltaremos aí, pessoal. Um prazer estar com você aqui, Adriana, e pessoal da Gates.